E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu irei trazer uma lista de 5 triggers, 5 gatilhos que se acontecerem a bolsa poderá explodir. E eu vou dar 5 motivos que fazem esses gatilhos se tornarem mais prováveis. E se eles acontecerem, eu vou dar uma das razões que podem fazer a Bolsa de Valores subir e muito. Eu sei que já faz muito tempo que a Bolsa de Valores anda caindo e lateral. O problema veio principalmente no fim do ano passado, 2024. Da metade de 2024 para frente, a gente viu uma deterioração nos valores muito alta. Algumas ações já tinham caído no início do ano, mas agravou a queda da metade para frente. Algumas caíram de maneira antecipada, mas a grande maioria das ações despencaram daí para frente. A gente criou uma narrativa, o mercado criou uma narrativa que depois dos cortes de gasto que o governo iria anunciar, a situação ficaria melhor. Só que aconteceu justamente o oposto. Com a chegada dessas medidas, juntamente com tudo isso, veio a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham menos de R$5.000. Então, toda essa notícia fez com que a situação agravasse em vez de melhorar. Então, ficou pior do que já estava. A bolsa estava em patamares ridículos de preço e hoje as coisas ficaram muito piores. Porém, junto com esse movimento, a gente viu um início de programas de recompra muito forte. Então eu vou dar aqui nesse vídeo 5 sinalizações que se alguma coisa, alguma notícia interessante vier pela frente, poderemos ver uma alta muito forte na Bolsa de Valores. E vários gestores dizem isso, várias pessoas experientes de mercado que estão há anos no mercado estão visualizando um cenário parecido. O primeiro fator positivo que pode fazer com que a Bolsa de Valores exploda de preço é justamente essa aceleração no programa de recompra. As empresas estão recomprando muitas ações, e não só empresas, como as próprias pessoas físicas ligadas à empresa. Ou seja, não existe ninguém que entende mais do valor de uma empresa do que os próprios integrantes dessa empresa que veem as coisas acontecendo todo dia. Pessoas que fazem parte desse grupo conseguem medir de forma muito mais precisa o quanto vale uma empresa. E se eles estão visualizando esse cenário positivo, quem somos nós para discordar? Já que o mercado está oferecendo às empresas a preços ridículos, eles estão recomprando. E toda essa recompra está fazendo com que o mercado fique com cada vez menos ações em circulações, menos ações no free float para a compra. Ou seja, está criando uma escassez no mercado, e uma escassez quase que histórica, percentualmente falando. Dificilmente na história a gente viu uma situação onde o free float está sendo tão reduzido devido a essas recompras. Empresas recomprando 10%, 15% das suas ações em circulação, diminuindo cada vez mais o free float. E toda vez que a gente vê ações de boas empresas reduzindo seu free float e deixando um percentual mínimo para a recompra, quando a gente vê um sinal, um gatilho de melhora, as ações sobem muito mais, porque como não tem ações em circulação, não vai ter ações para todo mundo. Logo, vai ter uma corrida de compra de ações e as pessoas acabam oferecendo preços mais altos para poderem entrar nessa festa e as ações sobem muito. Então, esse é uma sinalização muito favorável com relação ao futuro das ações no Brasil. Criar um cenário de escassez esperando um momento de melhora. O único problema é enquanto esse momento de melhora não vem. Mas essa sinalização por si só já é muito favorável. Essas recompras estão sendo muito fortes, a gente consegue medir as recompras através da B3. No site da B3 a gente consegue ver quantas empresas estão com programas abertos de recompra. E é muita empresa, dificilmente eu vi tantas empresas recomprando ações e em volumes tão altos de recompra. Algumas empresas finalizam o programa de recompra comprando todas as ações que estão dispostas a comprar e depois iniciam um novo programa de recompra comprando mais ações. Então,
está sendo cada vez mais violento essas recompras, justamente devido a esse exagero na precificação para o lado de baixo, onde as ações estão valendo praticamente nada do que deveriam valer e com um market cap ridículo. O segundo ponto muito favorável é a precificação exagerada do mercado com relação a uma reeleição presidencial do governo atual. As medidas que estão sendo tomadas por esse governo, lembrando que o mercado, eu acho que ele não olha a política como ideologia, mas como as atitudes que são tomadas. As atitudes que estão sendo tomadas por esse governo, infelizmente, não vêm sendo positivas com relação às medidas fiscais, coisas nesse sentido, o mercado não vê como algo positivo. Agora, se é certo ou errado, a gente não pode ter um lado nesse ponto, mas o mercado, que é o que importa, aquilo que faz preço, está vendo como algo negativo. Portanto, se esse governo continuar por muito mais tempo, o mercado joga precificações piores, precifica muito pior a situação econômica. E o cenário de projeções está sendo praticamente 90% de chances desse governo continuar. Então, se a gente tiver só uma reprecificação ou o cenário mudar um pouco para um lado oposto de novo governo, novas medidas, a situação já vai mudar por si só, a reprecificação dos ativos. Então, isso por si só seria um gatilho muito forte. A gente não precisa nem sequer de outro governo entrando, só a ideia, um percentual um pouco mais 50-50, já poderia trazer uma precificação melhor para os ativos, porque agora o cenário estão jogando 100% de certeza praticamente para a continuidade desse governo. Só que até lá, até ano que vem, muita água pode rolar, muitas notícias novas poderão vir. Enfim, a gente sempre, quando tenta projetar assim alguma coisa futura, num horizonte um pouco mais longo, cenários acabam mudando no meio do caminho, então qualquer mudança de rota, de cenário, já pode trazer uma reprecificação muito positiva. E como o exagero está justamente nessa parte pessimista, eu acho que qualquer notícia meramente positiva já pode reprecificar de maneira positiva os ativos. Então esse seria um segundo ponto com relação a gatilhos que podem virar a bolsa. Terceiro ponto muito positivo, que olhando parece negativo para uma pessoa leiga, mas para quem entende de mercado sabe o que está acontecendo, é justamente ver que pessoas físicas e a maioria das pessoas não estão alocadas em bolsa e a maioria dos gestores não estão alocados em bolsa. Ou seja, já que ninguém está praticamente alocado, qualquer alocação nova que vir a ter no futuro, com uma situação um pouco melhor econômica, já trará uma valorização muito forte na bolsa. Ou seja, todo esse pessoal que está fora, quando quiser entrar, quando decidir entrar, poderá trazer volumes muito fortes de dinheiro e também fazer com que o fluxo faça a bolsa de valores subir muito forte com todas essas entradas. Só falta motivos para trazer esse pessoal para dentro da bolsa. Um dos motivos que afastam justamente é porque eles investem em outros ativos que já estão subindo há muito tempo, bolsa americana, Bitcoin, enfim. Mas qualquer cenário um pouco mais negativo para esses ativos e qualquer assunto mais hot para a bolsa poderá trazer esse pessoal de volta em algum momento no futuro. Eu não duvido disso, porque geralmente esse pessoal investe naquilo que está subindo. Então, se eles conseguirem visualizar uma virada, independente do ativo, seja lá qual for, eles vão ter coragem novamente para voltar a investir. E o engraçado é que a gente vê que as pessoas que não entendem de investimento, que não estão há anos investindo e estudando o mercado, são justamente as pessoas que estão do lado de fora. E as pessoas mais entendidas, os grandes investidores, grandes gestores, pessoas que têm muitos recursos e entendimento, estão alocando, as próprias empresas estão alocando. Ou seja, mudou de mão. As pessoas mais racionais e que têm mais estudo e experiências estão com as ações compradas e as pessoas que não entendem absolutamente nada estão do lado de fora achando que essas pessoas que têm ações são trouxas, quando na verdade é o contrário, eles estão fazendo justamente uma posição visualizando um cenário melhor no futuro de valorização, aproveitando esse momento de preços ridiculamente baratos. Outro sinal muito favorável é que se compararmos com outras crises do passado, 2015, 2016, recessões econômicas do passado, as empresas não estão tão estressadas nos seus fundamentos e nos seus resultados. Ou seja, elas não estão tão ruins que nem naquela época.
porém o preço está pior do que naquela época. Então, falando em termos de mercado, market cap e precificação de ativos, a situação está pior mesmo com resultados melhores das empresas e pagamentos de dividendo. Ou seja, o cenário é mais favorável ainda porque se tiver uma reversão de preços, temos base e temos fundamentos técnicos por trás disso. Ou seja, vai justificar uma alta porque as empresas estão indo bem, estão dando resultados muito bons e crescendo. E mesmo assim estão a preços muito baratos. Óbvio que aquelas empresas que têm estresse nos seus resultados vão cair um pouco mais do que as outras, mas eu percebo que elas caíram de maneira conjunta. Tanto empresas boas como empresas ruins, todas caíram muito. E eu acho que num momento como esse, vai fazer sentido quem se posicionar em ativos que já estão indo bem, não querer inventar moda, inventando ativos de turnaround. Tem alguns turnarounds um pouco mais óbvios, digamos assim, que tem mais chances de acontecer, mas existem aqueles que vão ficar empacados mesmo com uma reversão na bolsa. Esse é o problema, a bolsa reverter e iniciar um ciclo de alta e você estar posicionado numa empresa que não vai aproveitar essa alta. Mas é muito favorável ver que a situação financeira das empresas não está ruim e elas estão tendo até capacidade de recomprar de maneira tranquila suas ações porque tem uma sobra de caixa para isso. Durante o governo Dilma, por exemplo, as ações caíram, só que muitas davam prejuízos gigantes. A Petrobras estava numa situação raríssima de quase falência. Imagine uma empresa do tamanho da Petrobras, com uma dívida, uma das maiores, se não a maior do mundo. Então, comparando esse cenário financeiro das empresas com o de agora, a situação é totalmente diferente, porém a precificação está tão ruim ou pior do que naquela época. Outro cenário favorável, que se tivermos uma reversão, essa reversão poderá ser violenta para cima. E o quinto aspecto é que se a gente comparar com outros países emergentes, ou seja, aqueles países que o resto do mundo desenvolvido olha como países que estão em ascensão ainda, econômica, países assim que não são tão importantes no cenário econômico global, assim, percentual de mercado muito baixo, como é o caso do Brasil, Argentina, enfim. Se a gente compararmos o Brasil com esses países como Argentina, Turquia, assim, países que enfrentam um cenário econômico parecido, se a gente olhar a taxa de juros aplicada no mundo inteiro, o Brasil ele tem uma taxa de juros muito parecida do que a Argentina e a Turquia, assim, esses países mais problemáticos, digamos. Então, se a gente fizer uma comparação de precificação dos ativos com esses países que são parecidos no cenário global com o Brasil, a gente vê que esses países sofreram momentos parecidos e deram a volta por cima. A Argentina, por exemplo, teve uma reprecificação dos ativos antes da entrada do Milei. Muitos pensam que a alta começou só quando ele entrou, mas não. Muito tempo depois, nem sequer sabiam quem iria entrar como presidente, que mudanças iriam acontecer. A precificação dos ativos foi muito forte para cima, praticamente um ano antes das eleições do Milei. Então a gente viu um cenário que na época eu lembro que todos falavam que era insustentável, inflação lá em cima, ações despencando na Argentina, e ela deu a volta por cima. Aconteceu parecido também com a Turquia. Então é interessante a gente ver esses ativos altamente depreciados em um momento que viraram um jogo, porque o Brasil pode ser o próximo dessa lista, entendeu? Isso te dá mais segurança para as projeções. Óbvio que nada é certeza, o futuro é incerto, mas é legal você fazer essas comparações porque você consegue ter uma base de como é a precificação dos ativos. Muitos esperam acontecer para se posicionar, mas às vezes os movimentos podem acontecer até antes. Muitos estão esperando 2026 para ver o que vai acontecer para depois se posicionar, mas às vezes, como na Argentina, podemos ver uma precificação até antes. Portanto, esse é o problema de pessoas que esperam as coisas acontecer para tomar atitude. Porque geralmente, nesse momento de mais incerteza, onde não podemos prever nada, é que a precificação está no pior patamar. O patamar mais baixo de preço. Geralmente a incerteza na bolsa é até pior do que a certeza do caos. Às vezes a gente não saber o que vai acontecer no futuro em termos de mercado pode ser até pior do que a gente saber que vai acontecer algum desastre. Então é muito interessante ver por esse ponto de vista também o futuro. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, e se você não for inscrito, se inscreva.
Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.